Tudo bom, gente? Sou Pedro, sou professor de música já há mais de 20 anos estudando, pesquisando, né? E estou a fim de passar, liberar para vocês aí o conhecimento que eu adquiri nesses anos de caminhada, né? Estudando em escolas de música, com professores particulares e até chegar à faculdade, né? E vamos, vamos liberar esse conhecimento, vamos passar isso para frente, né? Então, assim, a minha intenção aqui é dividir com vocês o que eu vim estudando ao longo desse tempo todo. Sem demora, vamos ao assunto que eu quero abordar hoje, que é a escala diatônica, né? E a gente vai usar para estudar a nossa escala diatônica a escala de Dó maior, tá? Escala de Dó maior, nossa escala mãe, tá? Nossa escala, nossa estrutura mãe é a escala de Dó maior, tá? E a gente, quem nunca escutou, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Todo mundo já escutou isso por aí. E aí, mas isso é tão simples. É simples, mas isso é a base da música mais complexa, né? Da música mais simples à mais complexa. Passa por esse estudo. Não adianta fugir. Por isso que é importante a gente vir aqui, olhar para isso com calma. Se você ainda não parou, não olhou isso com calma, não deixe escapar. Tá? É um assunto base, né? Um assunto assim que é o start, né? Dos músicos. Claro que o pessoal aí já avançou, mas não interessa. Né? Eu estou vindo aqui do Beabá para a gente ir junto, né? Eu quero passar esses conhecimentos, mas eu quero que você venha firme lá da base, né? Para você não tropeçar lá na frente, né? Porque senão você tropeça mesmo, tá? Você não avança sem essa base. Então, né, a base da nossa música, né, ocidental e tal, da nossa música tonal é essa, que tá aqui no quadro, ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Bacana, né? Então, olha lá, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu posso chamar também, né? Por números, né? E aí, olha que legal. Daqui até aqui, tá? Nessa estrutura aqui, ó, que vai do Dó, passa por todas essas notas e chega lá no Dó de novo, eu tenho uma oitava, tá? Eu chamo de uma oitava, né? Por quê? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? É assim que eu chamo, tá? E aí, o que acontece? Né? Não vou entrar em muitas informações históricas, como isso foi formado, foi estruturado. Não, vou explicar bem praticamente como é que isso funciona. Do Dó ao Dó, tá? Eu tenho intervalos nesse caminho. O que são os intervalos em música? A gente não pode passar por isso. O que é intervalo em música? Intervalo em música, a gente vai ouvir lá na frente, todo mundo falando os intervalos. Intervalo é a distância entre um som e outro. Tá? Entre um som e outro. Se chama intervalo musical. Pode ser um intervalo longo, se eu pular, por exemplo, se eu for do Dó até o Mi, eu tenho um intervalo maior do que um intervalo de Dó a Ré. Claro, se eu for do Dó ao Sol, eu vou ter um intervalo maior do que de Dó a Mi. Enfim, tá? Então, eu tenho que entender esses intervalos que estão aqui nessa estrutura, tá? Isso é muito importante, tá bom? Porque isso estrutura a minha escala diatônica, que no caso aqui eu estou usando Dó, que para facilitar, né? O Dó é a nossa escala básica, né? Aquela escalinha que você vai lá no piano e vai do Dó ao Dó. Vai Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, sem passar por nenhuma tecla preta, né? Por isso que a gente usa essa base, né? E foi escolhido, né? O Dó é a escala sem acidentes, né? Escala sem tecla preta do piano, entendeu? Então, vamos lá. Eu tenho que entender passo a passo o que está acontecendo aqui, né? Eu vou andando, né? Até chegar aqui, não vou? Então, eu tenho que entender o que está acontecendo aqui de uma distância para outra. É fundamental isso, para eu entender a estrutura da escala, tá? E isso vai me dar base para estudar as outras tonalidades,
tá? Isso é fundamental, por isso que eu digo, não pode passar disso, não pode passar por isso sem olhar para isso com calma, tá? Então aqui, ó, de Dó para Ré eu tenho um tom, tá? A gente chama um tom. O que que é um tom? Um tom é uma unidade de medida, tá? É a unidade de medida usada para mensurar a distância entre uma nota e outra, tá? É uma unidade de medida como existe centímetro, como existe quilômetro, enfim, né? Para medir espaço, os ponteiros dos minutos, das horas para medir o tempo, a gente tem também a nossa régua, né? Eu brinco com meus alunos pequenininhos que a gente tem nossa réguinha também, né? E para todos vocês também, né? Não só os pequenos, né? A gente tem que, né? É uma régua, né? A escala, essa estrutura é uma régua, tá? Só que em vez de centímetros, a gente tem os tons e semitons. O semitom é a menor unidade de distância entre um som e outro na minha estrutura tonal, nessa minha escala, tá? Então, do Dó para o Ré, eu tenho um tom, por isso eu marquei aqui em cima, ó, fiz um chapéuzinho aqui, ó. Um tom é a distância que eu tenho do Dó para o Ré, tá? Do Ré para o Mi, eu também tenho um tom de distância. Do Mi para o Fá, eu tenho meio tom de distância. Mudou, e mudou mesmo, né? Dó, Ré, um tom, Ré, Mi, um tom, Mi, Fá, meio, mudou mesmo, né? Fá, Sol, um tom, Sol, Lá, um tom, Lá, Si, um tom, Si, Dó, meio, de novo. Então, dentro dessa estrutura, eu encontrei duas mínimas distâncias, né? Que é entre quem? O Mi, o Fá e o Si e o Dó, chegando lá na oitava, né? Tá? Então, legal. Então vamos ver, somar quantos tons tem ao todo? Vamos entender, né? Quantos tons eu tenho nessa distância de uma oitava, né? Quantos tons, né? Eu caminhei para chegar de um Dó ao outro, ou de um som ao mesmo som mais agudo, porque isso poderia acontecer do Ré ao Ré, do Mi ao Mi, tá? É a mesma coisa, só que aí que tá, a gente tem que entender essa estrutura para lá na frente a gente não se perder, né? Quando a gente for olhar a distância entre Ré e Ré, a gente não vai poder só tocar as teclinhas brancas do piano para chegar nesse lugar, a gente vai passar por algumas teclas pretas, né? Então a gente vai encontrar acidentes em outras estruturas, por isso que eu vim na estrutura de Dó primeiro, porque ela não tem acidentes, é mais fácil, tá? Então olha lá, vamos contar? Vamos fazer uma contagem aqui? Vamos, então olha lá. 1, 2, meio, 2,5, né? 3,5, 4,5, 5,5, 5,5 com mais meio, 6 tons. Então, olha lá que legal. Eu tenho 6 tons, tá? 6 tons eu tenho entre um som e esse mesmo som, tá? Um oitavo acima, tá? No caso, vamos falar Dó, né? Eu tenho 6 tons entre o Dó e o Dó, tá? Já que a gente está analisando Dó, vamos falar do Dó. Então, é isso. Eu tenho 6 tons de distância, tá? A minha reguinha dos sons me diz que eu tenho 6 tons, né? Que são organizados dessa forma. Essa forma é fundamental, né? Eu tenho 6 tons, legal. Não, calma, eu tenho que respeitar essa estrutura, que é qual? Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom, tá? Porque isso vai me ajudar a estruturar as outras escalas lá na frente. Tá? Quando a gente for para o tom de Sol, quando a gente for para o tom de Ré, de Mi, de Lá né? E etc. Né? Então, ó, bacana. Então, não percam isso. Né? Isso não pode ser ignorado, né? No nosso estudo musical. Tá? Não pode ser ignorado. A gente tem que manter isso. Por quê? Porque quando a gente for estudar, né, a harmonia, né, a gente vai também respeitar todos esses intervalos, os intervalos, essas distâncias, a gente vai respeitar tudo isso, né? E aí a gente vai precisar disso para organizar o nosso estudo harmônico. Quando a gente for começar a usar isso aqui, quando a gente for tocar nosso violão, por exemplo, né, o nosso teclado ou instrumento de harmonia que for, a gente vai respeitar também isso. Por isso que eu falo, é a base, tá? É a base, essa base tem que ser respeitada. Isso aí vai te ajudar muito lá na frente quando você for pegar seu instrumento e tocar, para você saber o que você está tocando, né? Porque é aquela coisa, eu posso pegar meu instrumento, lógico, né? Como eu fiz lá na minha adolescência, né? Por muito tempo, eu comprava aquelas revistinhas e tal de harmonia, isso aqui ia tocando. Eu ia tocando, vendo o acorde que estava ali e ia fazendo acorde, né?
mas eu não estava entendendo o que estava acontecendo ali. Eu apenas tocava, eu executava. E às vezes as pessoas executam até muito bem, a questão não é essa. Mas a questão é quando a gente quer se aprofundar, a gente quer entender o que está ali, né? Então, assim, não adianta só pegar, né, uma revistinha, um songbook, quer dizer, não é que não adiante, você pode fazer isso se você é livre para fazer também. Mas se você quiser entender melhor o que está acontecendo ali, você vai ter que passar por isso aqui. Senão você vai ficar aquele meio papagaio, vai ficar repetindo ali, vendo os acordes. E como é que é esse acorde aqui no songbook? É assim, legal, então vou tocar. Aí você vai tocando. Só que você não está entendendo o que está acontecendo naquela estrutura, né? E você perde muito quando você deixa de entender. Porque quando você entende, isso vai te ajudar em muitas coisas, né? Por exemplo, na questão assim, de você até decorar a música, né? Porque você começa a entender os clichês harmônicos, as coisas que se repetem numa estrutura musical. Isso é lá na frente, tá? Vamos parar por aqui, porque isso, né, como eu falo, isso aqui é a semente. Essa semente, ela se expande e chega aonde na música mais complexa que a gente já ouviu, né? Partiu dessa semente aqui, tá? Essa sementinha, ela é a base, e ela é muito importante, né? E aí depois a gente vai estudar a parte harmônica, tá? Então a gente vai ver lá, eu já botei até umas cifrazinhas aqui, tá vendo? Ó, C, D, E, F, G, A, B, C, aquela coisa que a gente vê por aí nas revistas, sei lá, vê né? Um pouco mais estruturado, mais elaborado, mas basicamente isso. E isso vai respeitar também, assim, essas distâncias que estão aqui, essa estrutura da escala diatônica, maior ou menor, ela vai entrar, desculpa, no nosso jogo harmônico, quando a gente for montar lá nos nossos acordes lá na frente, tá? Ela vai entrar, ok? Né? Aí a gente usa algarismos romanos para falar da estrutura harmônica e tal, né? O primeiro grau, o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, né? Oitavo, enfim, ok? E tem também mais uma coisinha aqui, vamos ver se a câmera pega aqui que eu botei, esse pluzinho aqui de formação, ó, que bonitinho ali no nosso teclado, vou tentar trazer aqui para a gente não perder. Aqui eu botei um desenho, um tecladinho, só para a gente ter uma noção, tá? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, tá vendo? A estruturinha do teclado, que respeita essa estrutura de cima, né? O piano, a estrutura do piano, do instrumento piano, ela está relacionado diretamente com isso que a gente está falando, sobre essa escala de Dó. Aqui, ó, Dó para Ré um tom, Ré para Mi um tom, tá vendo? Mi para Fá não tem tecla preta. Fá para Sol tem uma tecla preta aqui no meio, enfim, tá? Então o que acontece? Só Mi Fá não tem tecla preta. Si Dó não tem tecla preta. O que isso quer dizer? Né? Que a estrutura é feita dessa forma. Eu posso vir de Mi para Fá sem problema nenhum. Quando eu estou tocando meu piano, quando eu estou fazendo minha escala de Dó. Eu não preciso passar pelas teclas pretas para conseguir fazer esse som aqui, ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Beleza? Tá tudo nas teclas brancas, certo? Então, gente, arrumando aqui, tá? Então é fundamental. Não dá para estudar música sem olhar para isso, sem olhar para a nossa escala, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Qualquer um sabe isso. Não é bem assim não. Respeita essa estrutura, porque ela é a mãe de toda a nossa estrutura musical. É a partir dela que a gente vai organizar os nossos estudos lá na frente, tá? Então, gente, eu queria agradecer aqui, espero que tenha ficado alguma coisa, que vocês tenham compreendido, né? E que a gente siga aí, né? Como eu falei, né? Eu estou passando de forma assim, bem formal, né? Caderninho aqui e tal, não sei o que lá, mas o que importa é passar conhecimento, né? E essa é a forma que eu estou encontrando agora de conseguir passar isso para vocês. Eu acho que o mais importante é o conteúdo, é o que a gente está passando, né? Então, vamos lá, não se esqueçam, ó. Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Esse foi a nossa matéria de hoje, nossa estrutura, como nós organizamos nossa escala diatônica, tá? Então, a gente segue, né? Vamos ver outras tonalidades lá na frente e vamos ver como essa estrutura aqui, ela vai comandar a minha organização harmônica, tá? Como é que ela vai entrar, ela é a base da minha estruturação harmônica lá na frente, essa escala, tá?
Ok? Beleza, gente? Até a próxima.